Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá! Afroeduca Podcast é uma extensão do canal Afroeduca Sounds. É isso aí. Aqui a gente transforma histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, sabe? Uhum. Cada episódio é inspirado nas canções que você encontra lá no nosso canal, com reflexões, contexto histórico e, é claro, caminhos pedagógicos. Porque aprender com música é lembrar com o coração, né? Exatamente. Bem-vindo ao Afroeduca Podcast. Hoje a gente vai fazer uma exploração focada numa figura, assim, central da luta abolicionista no Brasil. Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar. Isso. Temos uma biografia, um relato histórico das ações dele e até, olha só, uma análise de uma canção inspirada nele. Exato, vamos analisar a trajetória desse líder popular, né? O contexto em que ele viveu e o impacto da coragem dele, da resistência, que ajudou, a antecipar a abolição lá no Ceará. Legal. Para começar, então, quem foi esse Francisco José do Nascimento? O material diz que ele nasceu em 1839, lá em Canoa Quebrada, Ceará. Uhum. Filho de pescadores, origem humilde, negro. E importante, né? Livre. Ele se tornou prático de porto. O que era isso exatamente, essa função? Olha, essa função de prático era, assim, de muita responsabilidade, sabe? Exigia um conhecimento muito profundo das águas ali da região para guiar os navios com segurança para dentro e para fora do porto. Ah, eu entendi. E no contexto de Fortaleza, ali no século XIX, isso colocava ele numa posição, muito estratégica. O porto era um ponto crucial para o tráfico interno de pessoas escravizadas que levavam o pessoal do Nordeste para o Sudeste para as lavouras de café. Nossa. Então, a origem dele e essa função foram chave para entender o que aconteceu depois, né? E aí que a coisa fica interessante mesmo, né? Em 1881, ele tomou uma decisão marcante. Ele se recusou a transportar pessoas escravizadas do porto para os navios. Foi isso. Isso, e não foi só ele se recusar. Ele liderou os outros jangadeiros, os trabalhadores do porto, nessa recusa. Foi uma paralisação mesmo que fechou o porto para o tráfico. Foi daí que veio o apelido Dragão do Mar. Caramba! Então não foi um ato isolado, foi uma ação coletiva, uma greve na prática. Precisamente. Um levante popular vindo da base, sabe? Dos trabalhadores, muitos deles negros, pardos, livres ou libertos. Uma forma de resistência bem direta, coletiva, que não veio das elites, entende? Faz todo sentido. E o impacto disso foi enorme, imagino. Gigante. O Ceará acabou se tornando a primeira província a abolir a escravidão em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. 4 anos. Sim. E essa ação do Dragão do Mar e dos jangadeiros foi, assim, fundamental para isso acontecer. O próprio José do Patrocínio chamou ele de o herói do povo. Reconheceu essa liderança popular. Incrível. E a fonte que analisa a canção Dragão do Mar, como ela entra nessa história? Ah, a música é demais pra isso, né? Versos como "Sou o dragão do mar, não carrego mais corrente", ou "Um jangadeiro do cais mudou o rumo da nação", isso ajuda a fixar a história, a manter essa memória viva. É uma ferramenta pedagógica poderosa, né? Com certeza. A fonte até sugere usar isso em sala de aula, e faz todo sentido, né? Ligar com a BNCC, com a necessidade de contar a história afro-brasileira, é a tal abolição feita por mãos negras e comuns. Pois é. Mas apesar de tudo isso, de toda essa importância, como muitos heróis populares, ele não teve o reconhecimento merecido em vida, né? Morreu em 1914, meio pobre. Isso levanta uma questão séria sobre memória histórica no Brasil, né? A história dele desafia aquelas narrativas que apagam as figuras negras e populares, mostra o protagonismo de gente comum. É verdade. O esquecimento dele depois é um padrão triste. Exatamente. Mas resgatar essas histórias, como a gente está fazendo aqui, é fundamental para entender o Brasil de verdade. Uma história muito poderosa, sem dúvida, de coragem, de resistência popular.
Fica a reflexão, né? Quantas outras histórias como a do Dragão do Mar ainda precisam ser resgatadas e contadas? Muitas, com certeza. Bom, esperamos que essa análise tenha sido enriquecedora. Uhum. Convidamos todo mundo a ouvir outros episódios e a se inscrever no Afroeduca Podcast para continuar explorando as histórias e os sons da resistência afro-brasileira com a gente. Até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam.